Então, bora começar uma sessão prática de bastidores da mentoria Evoluir na Libras. Seja muito bem-vindo, eu sou o Matheus Barreto, este é meu sinal. Sou no universo da Libras há mais de 23 anos. Sou casado com a Raquel, ela é surda, somos casados há mais de 13 anos. Juntos nós fundamos a Universidade da Libras e agora você vai ter a oportunidade aqui de ver os bastidores de uma sessão real de mentoria, da mentoria Evoluir na Libras comigo. Essa aqui é uma sessão muito especial porque foi um dia em que um dos meus mentorados perguntou desses grupos aqui, né, porque a gente forma geralmente grupos pequenos para ter uma experiência de aprendizado, de desenvolvimento, de orientação mais individualizada, mais certeira, mais específica para você, para o seu caso e para o seu momento agora. E nessa sessão aqui, eu vou compartilhar a tela daqui a pouco, né? Vou expandir aqui, você vai ver um trecho bem grande, bem significativo aqui, bem profundo mesmo, dessa sessão de reunião da mentoria Evoluir na Libras. Mas, para te contextualizar melhor e você poder aproveitar ao máximo o conteúdo que você está prestes a consumir aqui, eu quero que você se atente ao seguinte detalhe para você aproveitar ao máximo. Essa é a minha orientação para você. Muitas pessoas, quando começam no universo da Libras, ou mesmo querem se tornar intérpretes e querem dar novos passos e avançar, acham que ser intérprete de Libras se resume a duas coisas: saber a Libras e saber como passar do português para Libras. Mas, na verdade, ser intérprete de Libras é muito mais do que isso. E o grande elemento, que é um elemento assim que dá todo o tempero para o dia a dia do intérprete de Libras, é justamente entender, ou melhor, estar assim realmente imbuído, estar compreendendo e imerso de forma profunda da cultura surda. E captar essas nuances da cultura surda é algo que, eventualmente, do jeito tradicional, se você for fazer isso apenas buscando ter contato com surdos, é algo que você vai levar anos e anos e anos para fazer. E não é certeza de que você realmente vai captar as nuances que realmente vão fazer diferença para o seu trabalho, para os seus objetivos como intérprete de Libras, qualquer que seja a sua atuação, na igreja, na sua religião, profissionalmente, no atendimento aos surdos, em projetos ou no ensino da Libras em algum tipo de situação. Cá entre nós, cultura é algo que aprender os conceitos só não adianta. E além disso, às vezes o grupo que você tem contato, o contato que você tem não é o suficiente às vezes para você absorver aquilo que realmente é necessário e que realmente vai fazer diferença para a sua interpretação. E nesse dia aqui, nessa sessão, aconteceu justamente esse tipo de situação. O mentorado meu fez uma pergunta muito específica de um contexto em que está inserido para fazer esse tipo de prática de interpretação no dia a dia, um contexto acadêmico, que é algo específico. E então eu trouxe uma visão, trouxe uma resposta, uma orientação específica, baseado justamente na minha experiência prática de mais de 23 anos, tendo atuado nos mais diversos contextos de interpretação, desde o contexto religioso, até mesmo o contexto de cursos técnicos, ensino fundamental, profissionalizante e muitos outros contextos. Se a gente fosse listar aqui tanto de coisas que eu já fiz, cá entre nós, minha esposa é surda, então todo quanto é lugar que a gente vai, eventualmente eu estou acabando estando inserido num contexto de interpretação, sem contar todos os mentorados e outras experiências que eu já vivenciei aqui ao longo dos anos da Universidade da Libras. Então, para você aproveitar ao máximo esse conteúdo aqui, desses bastidores de sessão da mentoria Evoluir na Libras, faça anotações, porque assim você vai se desenvolver ainda mais. E capte esse detalhe relacionado às nuances da cultura surda e às implicações que isso tem, sim, para o seu desenvolvimento como intérprete de Libras. Eu sei que muitos de vocês que estão assistindo aqui, eventualmente estão no comecinho agora, talvez você nem ainda saiba a Libras ou domine a Libras o suficiente para você interpretar. Mas
fique aqui comigo, porque ao longo desse conteúdo aqui, você vai captar muitas outras nuances relacionadas a Libras, à cultura surda, que vão impulsionar aí o seu desenvolvimento. Agora, mais do que isso, eu sei que muitos de vocês querem ter também um acompanhamento, uma orientação olho no olho. Então vou explicar aqui para você como que funciona a mentoria Evoluir na Libras e tudo o que você vai receber ao entrar e participar da mentoria. A mentoria começa com uma sessão individual, eu e você, olho no olho, onde eu vou fazer um mapeamento, identificando exatamente o seu momento na Libras, o seu momento nesse universo da Libras, nas práticas que você está fazendo e quais são os seus objetivos. Para além disso, vou aplicar uma técnica de mapeamento em que eu vou analisar como você pensa, sente e age, e a partir disso, juntos, eu vou elaborar um plano passo a passo para guiar você do zero ou do nível que você está na Libras, ou na interpretação, ou no ensino da Libras, ou em suas pesquisas da Libras, para guiar você passo a passo para o seu próximo nível, para que você realize tão logo os seus objetivos com a Libras também. Esse é um processo muito legal. Depois começa a fase em que você vai ter acesso a um pacote de métodos nossos personalizados e direcionados para os seus objetivos. Mesmo que você não saiba nada da Libras, fique tranquilo, porque aqui você realmente vai se tornar fluente em Libras. Depois a gente vai avançar e na sua lapidação, no seu aprofundamento na Libras, e então para você se tornar intérprete, ou conforme for os objetivos que você tem. E ao longo de 6 meses, você vai contar com a minha orientação direcionada para você em encontros, como esse encontro aqui, realizado em grupo 2 vezes por mês. E para além disso, você tem acesso ao WhatsApp do meu time aqui da Universidade da Libras. Você pode enviar suas perguntas e então o meu time vai me repassar e eu mesmo vou responder as perguntas e dúvidas que você tiver. Então, você nunca vai estar sozinho no seu processo aqui da mentoria Evoluir na Libras. Mas, para além disso, você ainda vai receber um pacote de bônus especial com conteúdos exclusivos para os mentorados da mentoria Evoluir na Libras. Então, logo aqui abaixo tem um link para você conversar com o meu time no WhatsApp e também tem um outro link para você saber mais detalhes sobre a mentoria Evoluir na Libras. Então, bora lá para o conteúdo para que você já possa entender melhor sobre esses bastidores aqui. Entendi. É importante você descobrir isso. Converse com o aluno, entende? Os surdos são muito abertos para conversar sobre essas coisas, dos desafios deles na escola, e a vida, e essas coisas no geral. Essa semana, por exemplo, a gente recebeu uns amigos surdos aqui, e, e veio um casal que a esposa é brasileira, o marido é alemão, eles são surdos, e eu fui conversar com ele sobre esse dia a dia dele na escola. Como que foi a experiência dele escolar? Na infância, na adolescência, na juventude. E se tem uma coisa que os surdos gostam de contar, por mais desafiador que tenha sido, é justamente esse dia a dia na escola, entende? Como que foi? Uhum. Porque uma boa parte da vida humana moderna a gente vive estudando, no ensino fundamental e no ensino médio, principalmente, que é justamente a fase de formação da pessoa e tudo mais. Então, é importante você saber isso, porque isso vai influenciar diretamente as suas escolhas de interpretação, a sua sinalização, entende? Às vezes você pode ir para um nível de sinalização muito mais elevado, menos concreto do que você talvez esteja considerando na hora de interpretar, ou talvez seja o contrário, talvez você tenha que ir para um âmbito mais concreto na sua interpretação, algo mais visual, mais detalhado, e você é uma pessoa que gosta de. Para você é muito importante que os acordos sejam justos, que ambas as partes estejam ganhando. E se você não sabe qual que é o momento do surdo, de onde ele vem, para onde ele vai, enfim, não tem como você fazer a sua entrega, entende? E aí fica dando essa sensação de que, tipo, não sei se eu estou fazendo da forma como eu deveria fazer. Mas é porque simplesmente as regras não estão sobre a mesa. Todas as vezes que você for interpretar, você tem que ter as regras claras ali sobre a mesa.
quando eventualmente você for interpretar um evento, geralmente a gente não sabe quem é o público que está ali participando. Às vezes tem como você chegar mais cedo, dar uma sondada, conversar com os surdos. Dentro do método Profissão Intérprete, eu falo mais sobre isso em detalhes. Mas, eventualmente, um evento não tem como fazer. Mas em sala de aula tem. Às vezes, no primeiro dia que você vai interpretar aquela disciplina, você chegou e não tem como mais, você já vai lá e vai interpretar. E é isso, não tem o que fazer. Você tem que ficar supondo a partir das reações de expressão facial, de expressão corporal que o aluno está fazendo. Mas, passou disso, você precisa de conversar com o aluno, de entender melhor. Olha, eu vim aqui interpretar essa disciplina, interpretar esse curso, meu sinal é esse, meu nome é esse. É, eu quero entender um pouco melhor de você. Você tá gostando do curso? Conversa sobre o momento atual dele, entende? E depois você pergunta como que foi para você o ensino fundamental? Como é que estão as outras disciplinas? Enfim, demonstre para ele que você se importa. Eu sei que você se importa, mas ele não sabe, entende? Demonstra para ele que você se importa e então pergunta para ele mais sobre isso. Como é que foi na escola? Como é que estão as disciplinas aqui? O que que você está achando? Qual disciplina você gosta mais? Entende? Porque isso vai te dar mais pistas sobre a sinalização dele. Na hora de te explicar essas coisas, ele vai te contar sobre as disciplinas. Aí, eventualmente, ele vai mencionar sinais que ele criou para os colegas, sinais que ele criou para os professores, para as disciplinas. Ele vai falar de alguma dificuldade específica que ele está tendo em determinada disciplina. Se aquela disciplina que ele está tendo dificuldade é uma disciplina que você é quem interpreta, aí você pergunta para ele: você já conversou com o professor sobre isso? Você já perguntou isso ao professor? Talvez ele vai falar que sim, talvez eu falar que não, entende? Aí você vai acordar com ele: olha, da próxima vez na aula, pergunta, eu vou interpretar a sua pergunta, enfim. Dá esse espaço de abertura, porque se você fizer dessa forma, o que você está fazendo você está entendendo o momento da pessoa, para você poder fazer uma entrega melhor, você está se colocando à disposição para fazer essa entrega, ou seja, você está colocando de forma clara ali na mesa quais são os acordos, entende? Quais são as expectativas que ele pode ter em relação ao seu trabalho e que você sabe que você está ali disponível para entregar, entende? E você vai entender também quais são as necessidades dele. E você vai conseguir gerenciar a sua energia, suas emoções, sua pesquisa, seu trabalho como um todo para você fazer isso. Se você fizer dessa forma, você vai perceber que vai ficar mais leve, entende? Você tem muita energia dessa energia de troca, de que tem que ser bom para ambas as partes, entende? Se você não sabe o que, que realmente é o momento da outra pessoa, dificilmente você vai conseguir entregar o seu melhor. Ele vai ficar sempre tipo assim: a peça que eu estou colocando na mesa se encaixa com a do outro, entende? Você só vai descobrir isso perguntando. Só que ao mesmo tempo você já tem naturalmente essa habilidade muito grande de comunicação, de se colocar no lugar do outro, entende? Então aproveita essa habilidade que você tem, converse com o aluno para você entender esse meio de campo aí. E aí você vai conseguir equilibrar essas duas coisas. Faz sentido isso para você? Esses aspectos que eu estou falando sobre como que você vê o mundo, como que você se sente, como que você enxerga essas relações, faz sentido isso que eu estou dizendo? E sobre a forma como você enxerga essas relações de troca, de acordo e essas emoções e sensações, faz sentido para você? Faz sentido. Entendi. Mas você percebe como que isso eventualmente coloca sobre você um nível de, talvez, de autocobrança ou de você aumentar ainda mais a expectativa sobre você mesmo em Isso, relação a ele? Percebe? é, é. Pois é. A questão de que o aluno surdo enfrentou esses desafios já no nível universitário é muito comum, porque, a bem da verdade, a maioria dos surdos tiveram um ensino médio muito ruim, por melhores que Uhum. tenham sido os intérpretes do ensino médio. Porque o problema vem lá do ensino fundamental. O aluno, por exemplo, que eu interpretava em sala de aula durante 3, quase 4 anos, eu cheguei lá e ele estava na sexta série da seriação antiga, e
Eu cheguei lá no mês de agosto. Ele não sabia Libras direito. Como que ele chegou na sexta série sem saber Libras direito, tendo intérprete em sala de aula em alguns anos anteriores? Entende? Então, não tem como eu ali, como intérprete, resolver toda essa dinâmica. Não é o meu papel. Mas na época eu não sabia disso. Eu acabei indo alguns dias, durante acho que umas 2 ou 3 semanas, para a biblioteca com esse aluno ou para uma outra sala à parte, para poder apresentar o mundo a ele através de imagens, de vídeos, de fotos, de mapas e contextualizar as coisas para ele. Então, meu trabalho ficou mais simples depois de ter mostrado para ele a lógica de organização do mapa mundi, por exemplo. Porque na hora de eu interpretar a geografia, pelo menos ele sabia do que eu estava falando, minimamente, entende? Só que foi só na oitava série, ou seja, depois de 1 ano e meio, quando ele conseguiu se entender melhor como sujeito surdo, que, ou seja, na adolescência, a fase justamente de descoberta, de identidade e tudo mais, é que ficou mais prático. Ok. Quando ele estava na oitava série, a coordenação da empresa que terceirizava o meu trabalho para essa prefeitura veio conversar comigo e insistiu que o que dependesse de mim, eu argumentasse com os professores dizendo que era melhor o aluno ser aprovado do que ele ser reprovado na oitava série. Por quê? Porque se ele fosse reprovado, os colegas dele, com quem ele estava acostumado a conviver, já seriam outros. Todos iam passar para o primeiro ano em outra escola e ele ia ficar numa turma onde ninguém conhecia ele não conversava com ninguém. Então, era melhor que ele fosse aprovado e que tivesse chance de ele estudar junto com esses alunos aí na outra escola e de que pelo menos esse ponto social dele fosse resolvido do que ele ficar ali. Aí, assim, olhando para trás hoje, eu compreendo melhor ao que essa coordenadora estava dizendo. Ela tinha formação pedagógica também e outras formações, eu consigo compreender melhor. Mas você imagina se esse surdo, eu não tenho mais contato com ele direto, mas você imagina se, por exemplo, ele conseguisse, por alguma razão que seja, entrar no ensino superior, né? Como que seria esse dia a dia dele? Percebe? E é isso aí que, infelizmente, acontece com a maioria dos surdos. Entende? Então, sem saber um pouco mais de pistas sobre esse passado, esse aluno, tipo assim, já que ele já teve essa frustração no ensino superior, que você descreveu, as chances são de que todos os dias, quando ele chega em sala de aula, o que ele tem é medo. Percebe? Talvez ele chega lá e ele tem medo. Imagina uma pessoa tentando aprender com medo o tempo todo. É. Entendeu? E o fato de você, em algum momento, conversar isso com ele, conversar sobre o que a gente falou aqui agora, ou melhor, o que eu tinha falado agora há pouco, né? Quando você estava com o vídeo ativo ainda, vai trazer a ele mais tranquilidade, mais segurança, porque ele vai perceber que você está ali e você se importa. Eu sei que você está lá e você se importa, mas por mais que você esteja lá, ele não sabe disso, porque ele, ao longo da vida dele, passou por outros momentos de outros intérpretes que eventualmente não se importaram com ele o suficiente daquilo que ele acha que inconscientemente deveria ser, entendeu? Ou seja, ele talvez seja uma pessoa também que gosta de acordos claros, só que ele não sabe disso, entende? Ele não procurou uma mentoria de como ser o melhor aluno. Você procurou uma mentoria de como ser o melhor intérprete. Percebe? Uhum. Faz sentido isso que eu estou dizendo? Faz, faz. Então, eu tenho também, eu até anotei aqui para te perguntar, Matson. Sim, Nesse segundo episódio, eu fiquei assim, em dúvida, porque é coisa simples, sim, mas tem a ver com a parte da construção sintática. Aqui a gente sempre usa, quando o sinalizante ele faz o sinal de piscina, ele faz aqui o espaço e depois ele faz água.
Aqui, todo mundo, até os surdos primeiros fazem água, para depois fazer. Tem regra ou é livre? As duas construções são válidas? Ou tem regra? Tá, essa construção aí, ela não é sintática, da forma como você perguntou. Ela é morfológica. É? É morfológica, porque a sintaxe você vai fazer a análise de uma frase. E o que você descreveu aí é um sinal composto. É igual a gente tem no português, beija-flor, couve-flor e coisas do tipo. Bem me quer, mal me quer, lembra? Lembro. Isso aí é uma questão morfológica. Para esse sinal aí, tanto faz a ordem. Entende? Você vai encontrar, como por exemplo, a lagoa assim, você vai encontrar o mar assim, mas o mar, você nunca encontra ele assim e depois assim. Por que que isso acontece? No caso do mar, observa a diferença das configurações de mão. Você tem essa configuração aqui, que se transforma nessa e depois volta, né? Ok. Ela é muito diferente dessa outra, que é a de fazer realmente os movimentos das ondas do mar, o movimento da água. É muito diferente. Agora, para o sinal de piscina e o sinal de lagoa, a configuração de mão é parecida. Percebe? É o mesmo jogo que você está fazendo. Você está fazendo o jogo desses dois dedos e ele está aqui, ó. Fechou aqui, percebe? Por causa dessa semelhança, eventualmente você vai ver a água, que você enfatiza o contorno dela, ou você vai ver o contorno que é enfatizado para depois falar que ali tem água. Entende? Por causa disso que esse fenômeno acontece. Mas no sinal de mar, como é muito diferente as configurações de mão, geralmente você vai ter a primeira aqui e depois aqui. Um outro fenômeno que acontece relacionado a isso é qual mão está com uma locação mais acima do que a outra. Então, esse sinal aqui, essa mão está com uma locação acima dessas outras mãos aqui. Por isso, esse sinal aqui tende a ser feito primeiro do que esse. Percebe? Uhum. É também por causa disso que esse sinal, ou esse sinal, deveria ser primeiro isso aqui. Essa é a principal razão, porque essa mão está mais, essa locação está mais acima do que as outras locações que vão ser usadas naquele sinal. É como se tivesse existe uma hierarquia na Libras de locações que você faz primeiro aquilo que dá mais trabalho para depois fazer o que é mais fácil. Então, o que dá mais trabalho, pensando em você estar com os braços ao lado do corpo? O que dá mais trabalho é você ter que levantar a mão até a altura da cabeça. Então, você faz isso aqui primeiro para depois fazer as outras coisas. E existe um outro aspecto, que já é um aspecto da semântica, ou seja, do significado, que é isso aqui assumiu qual forma? Assumiu uma forma circular, assumiu uma forma quadrada, entende? Assumiu que tem ondas que acontecem. Ou seja, você diz primeiro o que é, para depois você descrever a forma daquilo. Então, você diz primeiro o que é, para depois você classificar aquilo, dizer a classe a aquilo pertence, entende? Só que, embora tenha toda essa construção, todas essas regras que eu expliquei aqui, todos esses fenômenos acontecendo, para esse sinal que você perguntou em específico, eventualmente você vai ver acontecendo o contrário. Você vê primeiro a forma, para depois você ver o que tem ali dentro, sem ter alteração de significado. Porém, às vezes, vale a pena você observar se está sendo alterado a ordem por alguma razão. Tipo assim, eu quero enfatizar a forma, entende? Porque eventualmente vai acontecer isso. É como se fosse assim você fez o que é, para depois você classificar. Se essa ordem é invertida, é como se você estivesse dizendo isso como um sinal estabelecido e não como um classificador, e depois você quisesse classificar o que tem dentro dele. Aí tem água. Entendeu? É por isso que eventualmente acontecem essas inversões. No dia a dia geral, a forma de você conversar ou de você interpretar não vai ter tantas alterações em relação a isso.
começa a ter realmente um impacto maior quando você vai interpretar uma palestra e constantemente naquela palestra, ou naquela aula de um professor surdo, por exemplo, você percebe que ele está invertendo. Se necessário, você pergunta para ele, entende? Se tiver o espaço necessário para você perguntar para ele, se tem alguma razão específica de ele estar invertendo, entendeu? Ficou mais claro para você? Ficou. Ficou claro para você Estou aqui, ficou sim, ficou. o aspecto relacionado a fazer os dois? Ficou claro para você como você pode fazer também? Ficou. Ficou. Agora é que eu gosto muito do Evoluir, né? Gosto muito do Fluente. Eu tô doida assim para ver como foi, porque eu tive umas dificuldadezinhas, viu, de fazer interpretar as imagens ali. Aí eu tô curiosa para ver a Raquel, quero logo seguir. Quero ver como é que a Raquel fez. Raquel é minha referência. Ela faz tudo tão simplesinho, eu digo, oh, meu Deus, tá tudo ali, como é que eu não vi? Como você viu, na mentoria nós damos boas risadas também. Esse dia aqui foi um dia muito profundo, eu acabei aprofundando em muitas outras coisas nas outras partes dessa sessão aqui de mentoria, trazendo mais clareza para a interpretação da Libras, trazendo mais clareza para os estudos e o dia a dia de aprofundamento na Libras, também trazendo mais clareza para a fluência e para a lapidação desses dois mentorados que estavam nesse dia aqui, desse grupo de mentoria. Agora, é importante que você saiba que aqui foi um pequeno recorte. Tem muito mais nessa sessão de mentoria aqui que pode impulsionar o seu desenvolvimento, o seu aprendizado, a sua prática realmente na Libras. E eu sei que, eventualmente, além de ter a orientação passo a passo, o mapeamento personalizado, o plano estruturado especificamente para você, eventualmente você quer saber também o que mais que teve nesse dia aqui. Então, para você que está me assistindo aqui agora, ao você fazer contato com o meu time no WhatsApp, você vai pegar o link desse vídeo aqui, vai mandar lá dizendo que você assistiu esse vídeo aqui. Então você conversa para você entender mais detalhes sobre a mentoria Evoluir na Libras. Se você entrar nesse grupo dessa nova turma agora, eu vou liberar para você, além do pacote de métodos personalizados e direcionados para guiar você do zero ou do nível que você está para se tornar fluente em Libras e até mesmo para se tornar intérprete de Libras, e além do pacote de bônus especial que minha equipe tem já separado lá para você, você vai receber também o acesso completo à gravação desse dia aqui da mentoria, para que você tenha acesso à informação completa e ao mapa estruturado que foi desenhado para esse grupo aqui nesse dia. Então, vai lá,